Fala meu povo, aqui é o Dom Kevin no canal GG da Galileia, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo. Hoje eu tava observando um vídeo aqui sobre um debate que aconteceu, falando em questão da composição da cantora Aimee Rocha. Pra quem não sabe, essa cantora aí que apareceu há pouco tempo, ela cantando num reality chamado, acho que Dom Reality. E a sua letra, meio que muita gente se sentiu incomodada, outras pessoas já amaram. Enfim, como qualquer tipo de música, como qualquer coisa que você for fazer na sua vida, alguém vai se incomodar de alguma forma. Então, hoje mais uma opinião que está sendo traga aqui para vocês, em um debate que realmente pegou fogo, o pastor Jamierson Oliveira e o pastor Fábio Fabi, tá? No debate Melodia FM do César Cavalcante. No meu ponto de vista, ignorantemente falando, tá? Não tenho nada a ver com a vida de cada um. Cada um faz dela o que achar melhor. Muita gente está atacando a garota também por causa da crítica social da letra. Tem alguns movimentos assim como o rap, o samba, o funk, onde eles trazem composições, alguns tipos de letras que trazem realmente a crítica social. E esse é um momento onde ela trouxe um louvor, no caso, uma do segmento gospel, que trouxe uma crítica social ao sistema, que acontece muito dentro das próprias igrejas e a gente já sabe disso aí, não adianta ficar repetindo e falando muito. A gente sabe o que acontece e acontece mesmo, tá? Vamos dar um play aqui. O dízimo ser usado de forma incoerente? Claro que não. Então ela tá correta na intuição e na colocação dela como artista. Você acha certo o dinheiro importar mais do que pessoas? Claro que não. Então o senhor tá ligado Mas a igreja com a evangélica, verdade que ela mas a cantou. igreja evangélica não tá fazendo isso, meu amigo. Pastor, Como assim, pastor? De um pastor pilantra que faz esse tipo de coisa, Em um debate polêmico na Rádio Musical FM com o pastor César Cavalcante, dois pastores entram em conflito sobre a música Evangelho de Fariseus. Então, Chamai, qual é a sua opinião sobre esse tema aqui? Essa música, porque bombou, né, nas redes. Eu não estava no Brasil, mas lá fora eu vi. E aí começou, né, os posicionamentos. E a música, ela traz algumas ideias interessantes, traz verdades em alguns aspectos, né? Isso acho que não é novidade para ninguém, né? Qualquer música pode ter aspectos positivos e negativos. Até música secular, tem música secular com muito mais mensagem positiva, mensagem de qualidade do que muitas músicas evangélicas, né? Então, assim, algumas pessoas comentaram com o meu posicionamento, que foi contrário, de modo geral, à música. Pessoas entraram nas minhas redes sociais e comentaram o seguinte: essa música é muito melhor do que Sabor de Mel. Porque tem algumas... Eu concordo. E aí eu... Queria falar nada não, mas tem uns louvorzinhos que eu vou te falar, hein, malandro. Bagulho é mandado. Meu Deus, mano. É uma letrinha que, pô, mano, complicado. Né? Eu ri muito também, né? Porque tudo isso acaba... A gente não pode levar para assim aquela Ferro coisa e assim, fogo, pessoal, né? Ferro e fogo. Então tem muita coisa interessante pra gente conversar. Mas tem músicas evangélicas, assim, realmente horríveis, né? Horríveis. Que comemora a vingança, que comemora o mal, né? Então... Agora, essa música em particular, eu tô com bastante ressalvas com ela. Tá? Eu já digo assim, de cara, para que os ouvintes, que são muito importantes para nós, está longe de qualquer ataque pessoal à Aimee, a autora. Eu nem a conheço, seria uma leviandade. Quem me conhece, quase 30 anos de Ministério Público que eu tenho, o César me conhece desde ainda que tinha cabelo e era magrinho. De tenra idade. De tenra idade. Longe de qualquer ataque pessoal à moça. O que eu tenho a comentar contra a música é em relação à letra da música e ao ministério dela, da forma com que ela propôs a discussão. Né? Não a conheço pessoalmente, gostaria muito de conhecê-la e que Deus a abençoe particularmente. E também um outro ponto que eu quero destacar, também totalmente solidário a problemas que ela levantou na música. Né? Quem é que não se preocupa com a Amazônia? Quem é que não se preocupa com extinção de animais? Né? Quem é que não se preocupa com o crime sexual? Com a desigualdade social? Então... As pessoas podem até se preocupar, mas só fala quando acontece. Tu não vê uma pessoa num dia a dia, normalmente, numa condução, uma pessoa indo trabalhar,
qualquer pessoa que seja, chegando e falando sobre a questão de que tá havendo desmatamento na Amazônia, que tá tendo crime de abuso infantil, que tá tendo diversos tipos de coisa, é difícil, cara. É difícil alguém se preocupar diretamente. As pessoas se preocupam mais naquilo que pode trazer lucro para elas. Muita gente é assim. Não adianta querer pagar de bom. Ah, porque não sei o que, das enchentes, que não sei o que lá. É difícil, irmão. É difícil de verdade alguém se preocupar. Mete essa não. E pega a tua visão, hein. Bom, acho que esse ponto aqui eu não quero nem trazer à tona, porque isso é um consenso. Beleza. Pastor Fabiano, o senhor acha que o Evangelho do Fariseu, essa música que a menina fez, autoral, né? É uma afronta à igreja, não é? De maneira alguma não é uma afronta à igreja. Obrigado por isso. Principalmente porque a igreja verdadeira, e a gente vai discorrer isso nas escrituras, você vai perceber que ela sempre confrontou o sistema corrupto, que é evidente que existe. Inclusive, eu acho que até o pastor Jamiercio reconhece isso. Eu acho que é interessante mesmo nós discutirmos teologicamente se existe alguma heresia na música dela. Eu acho que esse que deveria ser o ponto principal. Se não existe, não tem nada de errado com a música. O confronto sempre existiu nas escrituras. Você vai ver os apóstolos confrontando a corrupção no meio da igreja, né? E esse confronto, ele não afeta a igreja verdadeira, ele afeta a falsa noiva, a igreja corrompida, ou a liderança corrompida, enfim. E na minha opinião, assim, eu acredito que não deva ser o caso do pastor Jamierson, mas na maioria de líderes que se posicionaram, né, que são líderes de megas igrejas suntuosas, gente que vende, né, administração, né? Então, essas pessoas ficaram muito ofendidas com a canção que falou verdades, né? Então, acho que se a gente entrar num debate teológico sobre a música, eu acho que é interessante para nós sabermos se realmente ela ofende a noiva ou não. Essa questão aí também é bem complicada, tá? Essa questão é bem complicada, tanto do músico, do cantor, do pregador, do que seja que for, ir fazer uma visitação na igreja e cobrar um valor absurdo. Eu, particularmente, acho estranho. Trabalhei no funk muito tempo. Quando era preços e valores de bailes, qualquer coisa assim, quando a gente via lá na produtora, inclusive, trabalhamos lá junto com o Davi Oliver, lá do canal Papo com Oliver, a gente trabalhou na mesma produtora durante um tempo. E já vem trabalhando junto também tem bastante tempo. O que acontece? A ideia da igreja é para tentar dar uma apagada na situação. Em vez de falar que a agenda e paga ali o cachê, eles falam que é o valor da gasolina. Vamos supor que eu vou fazer uma visita na sua igreja lá. Ah, vou ir, varão, vou dar um glória lá. Vou dar um glória lá na igreja do fulano de tal. Só que eu chego assim, varão, pô, até vou na sua igreja, mas aí você tem que me ajudar com a gasolina. Aí tu pensa, pô, gasolina do cara, pô, tudo ok, vamos ajudar na gasolina. E minha gasolina é R$2.000. E a igreja que eu vou vamos supor, daqui a 4 ruas de onde eu moro. Dando um exemplo, tá? Dando um exemplo. Como é que eu vou cobrar R$2.000, cara? Pra ir na igreja dessa? Me fala aí. Cobrando a gasolina. Que eu não vou gastar. Se eu quiser ir a pé, eu não gasto nem gasolina. Então, cara, tem que saber separar. Entendeu? Artista, igreja. Não tem essa. Bom, Jamierson. Veja só. Qual que é o problema principal da música? Depois eu tenho algumas observações propriamente doutrinárias e pedagógicas e teológicas com a música. Mas assim, o primeiro problema com a música é, de fato, a generalização. O que a letra faz? A letra faz o seguinte, faz uma crítica sobre aspectos importantes, mas generaliza a igreja, e segundo o pastor Fabiano, ele não ataca a verdadeira igreja, mas a gente, na letra, ela ataca a igreja verdadeira, né? O teor da letra diz respeito à igreja. Vou dar um exemplo, por exemplo, aonde é que o sangue de Jesus corre? Corre na igreja institucional ou na igreja verdadeira? Ela está falando que o sangue não corre mais. Qual é o corpo? A igreja como corpo de Cristo? É a igreja institucional, a igreja verdadeira ou a igreja falsa? É a igreja verdadeira. Ela diz que está apodrecendo. Então, assim, teologicamente, a letra é horrível. Ela é horrível. Além do que, faz uma generalização e joga no colo da igreja, a conta para pagar. Assim, eu não teria problema nenhum se a Aimee
trabalhasse esses temas, criticasse o nosso segmento, e o nosso segmento precisa de algumas correções, pastores precisam de advertência, há muita gente picareta no meio, e quem me conhece, eu tenho um ministério da apologética, sabe que eu sou duro em relação aos desvios doutrinários, às questões morais da igreja. Agora, a generalização é muito perigosa. E o que a letra faz é justamente essa. Ela joga todo mundo, né, nivela todo mundo por baixo, e joga a conta para a igreja pagar. Então a igreja agora é responsável pelo desmatamento da Amazônia, pela extinção de animais, pelo tráfico de criança, porque ela se dirige na letra aos evangélicos, à igreja evangélica. Em nenhum momento a Aimee chama o governo. Eu achei muito interessante isso aí. Não tem na letra um desafio ao governo, uma responsabilização do governo que tem a espada da lei. Por que não tem do governo? Porque já existem diversas outras músicas que vivem falando do governo. Como eu disse, rap em si. Cara, tu pode pesquisar aí. Muito conteúdo falando de governo. Falando de situações que acontecem. Por exemplo, o Favela Vive. É um dos projetos aí, mano, que ele traz uma crítica social dos atos, assim, mais acontecidos durante o ano. Eles botam tudo na letra de uma música ali e explicam muito bem. Entendeu? Ela fez diretamente, realmente, pro que tá acontecendo da igreja. Não é a parte de pegar todo mundo e nivelar por baixo. Não é essa parte de chegar e nivelar todo mundo por baixo. Ela nivelou todo mundo que tá pela média. Porque acontece realmente, mano. Hoje em dia eu não estou congregando em lugar nenhum. Tô afastado, tem um tempo. Mas é porque eu sou safado. Não é culpa da igreja. Não é culpa da igreja. Porque se eu for entrar lá dentro da igreja pra ficar lá, do jeito que eu tô agora, todo errado, e não querer ver minha mudança, eu prefiro não ir. Ah, você tem que ir, tem que tentar. Eu prefiro não ir. Pô, mas por que, Kevin? Que não sei o que, cara. Tem que insistir, irmão. Prefiro não ir. Sabe por quê? Vai ser pior, pô. Eu vou estar enxugando gelo, eu vou estar lá dentro, lá fazendo uma coisa, que fora eu vou estar fazendo outra. Eu vou estar dando um mau exemplo. Eu vou estar trazendo um mau testemunho, por exemplo. E no meu modo de pensar, eu acho isso muito errado, cara. Não adianta. Eu vim aqui, pô, falar pra vocês, pagar um moralismo sinistro e chegar aqui fora eu ser uma pessoa totalmente diferente do que eu tô mostrando. Isso aqui que você tá me vendo sou eu. Eu sei zoar, eu sei brincar. Mano, eu sou esse cara aqui. Na hora que tiver que falar sério, eu vou falar sério e acabou. E quem não gostou, meu irmão? É o governo que é responsável pela proteção ambiental numa igreja. É o governo que é responsável pelo controle da criminalidade, pela repressão ao crime. Não é a igreja. Não é o governo que tem responsabilidades com o cuidado social, a distribuição de renda, a gestão pública para que as pessoas tenham oportunidades iguais. Não é a igreja. Mas a Aimee, talvez na sua imaturidade de uma jovem, né, com influências, né, de uma ideologia talvez socialista, de esquerda, porque quem amou esse debate são os críticos da igreja. Okay. Ela jogou a conta para a igreja. Ok. Pastor Fabiano. Ela não está generalizando de maneira alguma, pastor. Não está generalizando. Até porque na própria música dela, depois que ela fala desse momento em que estamos apodrecendo o corpo de Cristo e o sangue não está circulando, mas está coagulando, ela diz o seguinte: a falsa noiva se rebela. Estamos no ápice da nova era, então a falsa noiva se rebela. Então ela dá o norte aqui, realmente, pontualmente. A verdadeira igreja não fica ofendida com isso, de maneira alguma, porque não existe generalização. Em relação à colocação do sangue, realmente é uma palavra muito forte. A Aimee usou palavras duras e fortes, mas biblicamente eu não encontro dificuldade também com a colocação dela, porque Paulo fala no 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15, não sabeis que os vossos membros são corpos de Cristo? Tomarei, pois, do membro de Cristo e os tornarei membros de uma meretriz, não por certo? Ou não sabeis que aquele que se ajunta com a meretriz se faz só um corpo com ela? Então Paulo ele faz a colocação, né, sobre a prostituição com a igreja. Você é membro do corpo de Cristo. Você vai pegar o membro de Cristo e vai se deitar com a meretriz? Então ele faz essa colocação e quando a Aimee faz essa colocação, eu não vejo diferença da colocação de Paulo no 1 Coríntios capítulo 6 e o versículo 15. Então nesse ponto também não existe, para mim, não existe nenhuma heresia bíblica sobre isso. Em questão ao social aí, da Aimee fazer acusação a respeito das crianças,
que são abusadas e sequestradas, e até mesmo sobre o desmatamento da Amazônia, eu acho que é responsabilidade da igreja também. A igreja não tem que se preocupar só com as quatro paredes da igreja, né? A igreja tem que se preocupar também com as almas, com as vidas que estão do lado de fora. A princípio, Cristo escreveu, o Senhor disse, né? Mateus, capítulo 25, versículo 41, ele fala na parábola dos bodes e das ovelhas, uma classe de pessoas que não entraram no reino, por quê? Porque o Senhor não serviu o próximo, porque tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, quando estava nu, não me vestiste, enfermo na prisão, não foste me visitar. Então esses respondendo dirão: Senhor, quando tivemos com fome, com sede, com frio, enfim. E o Senhor vai dizer: quando não fizestes a um dos meus pequeninos. Então, assim, é responsabilidade da igreja, sim, o perdido. Inclusive, a igreja verdadeira é a que mais tira pessoas das drogas, é a que mais tira as pessoas do mundo da criminalidade. É a igreja que recondiciona, reestabelece o ser humano na sociedade mais do que o governo faz, muito mais. Então a igreja tem um papel muito relevante. Esse negócio de botar na conta da igreja, botar na conta do governo, que é responsabilidade da igreja, que na minha opinião, e biblicamente, eu acredito que isso é responsabilidade da igreja, servir o pobre, o órfão, a viúva, como diz lá em Tiago 1:27, é a igreja que devia levar recursos para o governo servir a sociedade, não colocar na mão do governo a responsabilidade de fazer tais coisas. Então eu penso assim, isso deveria ser caráter da igreja. Acho que o pastor não entendeu. Eu disse que a igreja, ela tem responsabilidade em todas essas áreas. A igreja é uma voz profética. Agora, pastor Fabiano, nós não devemos satisfação para governo. A igreja não precisa lição de moral nem de governo, nem de artista quanto ao que ela está fazendo. Gente, a ação social da igreja é uma responsabilidade da missão cristã. E o mundo e os governos, principalmente ocidentais, aprenderam obras sociais com a igreja evangélica, historicamente. As maiores organizações do mundo são cristãs. Exército da Salvação, Visão Mundial, Alphalite. E quantos milhares de centros de recuperação de dependentes químicos, orfanatos, por exemplo, a nossa igreja é uma das sustentadoras, mantenedoras de um orfanato. Nossa pequena igreja em Guarulhos. Então, assim, a igreja, ela tem demandas, há certas denominações pouco envolvidas, há pastores que não têm preocupação com essas questões, essas demandas. Claro que há. Agora, a igreja de modo geral, ela está dando uma lição de moral no governo, que tem a responsabilidade, me desculpa, mas o governo recolhe ofertas, né? O senhor manda quantos por cento da arrecadação da tua igreja para o governo? O senhor já paga imposto, os membros da tua igreja já pagam imposto. E o imposto não é para o bolso do governo, de um governo corrupto como esse que está no poder e muitos outros que passaram por lá, que tem um déficit administrativo, que tem imoralidade dentro de um governo, que a gente tem aí, né, os fatos noticiados na mídia. Agora, a generalização da música, sim, senhor. Diz assim, olha, fazemos. Então, para um bom leitor, né, é uma leitura simples de língua portuguesa, fazemos campanha para nós mesmos. Eventos para nós mesmos. Isso, se não é generalização, é o quê? O reino virou negócio. Ela não está dizendo que alguns estão fazendo negócio no reino, que é uma realidade. E tá aí, não precisava nem citar nome, daria para citar aqui de cara meia dúzia de caras que estão fazendo do reino negócio. Mas ela disse que... Meia dúzia? Pode botar na balança é quilo, mano. Não é dúzia, não, é quilo. Pode botar na balança que é papo de quilo. Complicado, é complicado. É muito complicado. O reino virou negócio. Ela diz que o dízimo, aí ela joga uma pedra na nossa vidraça. Né? O mundo ama isso. É a frase da música que o mundo mais gostou e os irresponsáveis e desigrejados gostaram. Porque se tem uma coisa que o mundo gosta é jogar pedra na arrecadação da igreja. É verdade que algumas igrejas administram mal? Claro, mas, meu amigo, problemas na gestão da igreja tinha no meio dos discípulos. Dos 12 apóstolos, um negou, um traiu e 10 fugiu. Mas continuavam sendo apóstolos. A igreja primitiva, Paulo tem exortações a ela, mas muito diferente, eu discordo de você. A fala de Paulo em relação ao corpo de Cristo verdadeiro não tem nada a ver. Paulo nunca disse que o corpo de Cristo está apodrecido. Ele levanta uma exortação para que não traga, né, essa imagem de corrupção à igreja, mas nunca está.
O sangue nunca parou de correr, porque a igreja é guiada e orientada pelo Espírito Santo. Agora, ela joga todo mundo numa vala, passa a régua por cima, ou seja, 90% de pastores bons, como você, como eu, como César, estamos pagando a conta agora, né, de termos um evangelho de fariseu. Ok, pastor Fabiano. Não, de maneira alguma, pastor, porque eu não me ofendi com a música. Em momento algum, eu como pastor, como líder, e eu acredito que muitos... Você sabe quem não se ofendeu? pastores. Os picaretas não se ofenderam também. Porque, cara, os picaretas não estão nem aí com essas músicas. Pelo contrário. Eles têm o dom do disfarce. Pelo né? contrário, quem se ofende, tem um ditado que diz, a carapuça serve, né? Então, os caras que estão na internet debatendo em relação à música, é gente que cobra pra pregar, é gente que vive disso, que tá dentro desse sistema. É pastores de megas igrejas. Por exemplo, a música critica a campanha. A menina se inclui, fazemos. Você percebe que ela tá dentro, ela se coloca dentro. Pra você ver que a crítica dela não é pra fora, ela se coloca pra dentro da música. Inclusive, palavras dela sobre a canção, e eu até anotei aqui, quando nasceu a canção Evangelho de Fariseu, depoimento dela, eu estava jogada no chão, no banheiro, chorando, vidas por horas, um choro amargo, uma canção que nasceu no momento em que a palavra cortou os sepulcros da minha carne, e Cristo, quando me chamou para essa esfera da arte, me disse, eu te chamei para cantar o meu amor, mas também para cantar a minha indignação. Então, a moça, ela se inclui na canção, fazemos campanhas para nós mesmos, fazemos eventos para nós mesmos, que não está errado, pastor. O senhor faz campanha na igreja? Eu não. Então ela tá coerente com o Senhor. Você acha certo o dízimo ser usado de forma incoerente? Claro que não. Então ela tá correta na intuição e na colocação dela como artista. Você acha certo o dinheiro importar mais do que pessoas? Claro que não. Então o senhor tá ligado Mas a igreja com a evangélica, verdade que ela mas cantou. a igreja evangélica não tá fazendo isso, meu amigo. Pastor, Como assim, pastor? De um pastor pilantra que faz esse tipo de coisa, eu cito para você 100 mil pastores que estão plantando igrejas sem salário, que estão sustentando igrejas no sertão. Eu sou envolvido com a obra missionária, a nossa igreja está envolvida, parte da nossa receita, quase 30% da nossa receita é investido no campo missionário. Eu conheço o campo de cada pastor presidente que vive de uma forma ostentadora, de algumas denominações. 100 mil dirigentes de congregação estão pregando o evangelho. Agora, essa generalização não ajudou em nada. Esse não pessoal está generalizando, pastor. Sabe quem está pregando o evangelho? Inclusive não ela. Tá ofendido. Inclusive ela está fechando o contrato, fechou o contrato com a gravadora. Ou seja, ela está criticando o mercado que ela está entrando. Não, ela não está criticando o mercado. Como não, Fabiano? Ela estava no quê? Ela estava Ela numa é uma praça. artista. Calma. Ela estava na Praça da Sé. Ela estava na Praça da Sé cantando ou ela estava num reality show? Pastor, ela é uma artista. E Ela pode não é ser uma artista. pastora, ela não é um sacerdote. Pode ser E o artista. sistema não é a gravadora. O sistema é a igreja, pastor, que paga os cantores, que paga os pregadores. Esse é o sistema que transformou isso num negócio. Evidente, a gravadora pastor grava Fabiano. música, promove um artista. Ela é uma artista e através da arte ela pode ser a diferença. Como um advogado não precisa ser mentiroso, ele pode fazer a diferença. Como um político pode não ser ladrão, pode fazer a diferença. Por que não? A Aimee não pode Agora, ser uma artista gravadora vai fazer e ser pura. Agora, desculpa, me pergunta. Uma gravadora que tem objetivos, nem evangélica que tem objetivos puramente comercial com a produção dela, vai fazer shows para quê? Para nós mesmos ou para os pobres? Então, mas aí, O que você acha? mas a questão é que a gente tá discutindo a Aimee. A gente tá discutindo a música da Aimee. Não, a música, eu já disse... A gravadora... Eu repito a ressalva. Não conheço a Aimee, não sei do testemunho pessoal dela. Então, Isso é problema do pastor dela. Então esse é um eu tô assunto falando pro- da letra, porque a letra, ela diz que nós arrecadamos dízimos e nos importamos mais com dízimo do que com corações. Ela fala que fazemos shows e campanhas para nós mesmos. Isso não acontece? Isso não acontece? Mas, claro, existe um traidor entre os 12. Todos são Olha, traidores. ela é uma artista, está expondo a arte, uma coisa que acontece, não acontece? Não tem nada de errado. Agora, por que a pessoa que se ofende hoje com essa canção? Porque ela não generaliza. Quem está cumprindo o ID, que reconhece essas verdades, entende claramente que ela não está generalizando. Ela faz parte de uma igreja, pastor. Ela está. Ela Olha faz aqui, ó. parte de uma igreja, ela A não é igreja, desigrejada. A Amazônia queima, uma criança morre, os animais se vão, superaquecido pelos egos dos irmãos. Dos irmãos que estão quem mais são os preocupados em fazer cultos para si mesmo. Não é isso que ela tá dizendo, ela tá falando tudo dos na irmãos. música, é um contexto. Ela está falando dos É irmãos. um contexto. Agora o uma ego pergunta, dos irmãos uma tá aí. pergunta. Agora É uma a pergunta. busca por si mesmo, é a busca dos seus interesses. Então vamos lá. É o ego dos irmãos. Chamai, esse rigor
esse pente fino que você está passando na letra, você faz com todas? Eu faço. Todas as letras? Inclusive, a minha filha, em casa, se alguém ligar para ela agora e perguntar o que eu ensinei em casa, cuidado com letra. Na nossa igreja, por exemplo, as letras são analisadas teologicamente. Na minha igreja, eu não canto, a minha igreja não canta, meus filhos são incluídos, inclusive, a traduzir letras de músicas, inclusive as evangélicas. É o mínimo que a gente pode fazer, meu amigo. Agora, nós não estamos aqui discutindo se há problema no meio evangélico ou não. É evidente que há, como havia no meio dos 12. Nós estamos discutindo a generalização e não há como negar a generalização que ela fez na música. Pode não ter sido o objetivo dela. Por isso que eu não estou julgando o coração dela. Ela faz parte de uma igreja, pastor. Eu sei disso. 15 membros. Sim. A faxineira da igreja, Correto. ela faz parte de uma igreja. Para Exatamente. ela generalizar a igreja, Então, ela teria que estar fora da igreja. Então, ela está se incluindo, ela está indo para o mercado gospel, fazendo parte do mercado gospel que ela está criticando. E tomara que faça a diferença. Espero. Ela provavelmente vai participar de shows com cachês. Provavelmente, espero, né, que a Aimee aprenda com a sua própria letra e não cobre por cachê. E ela atenda a qualquer igreja de acordo com a sua agenda, recebendo ofertas voluntárias, como deve ser. Claro Sim, que eu sou sim. crítico a quem cobra. Se tiver aqui, na minha audiência da musical, um pastor que diga que eu cobrei, que entre no ar agora e possa dizer isso. Quem é sério recebe ofertas voluntárias, às vezes não recebe nada. Se a gente perceber... Agora, será que a Aimee vai atender convites com ofertas voluntárias? Ela tem a obrigação moral de fazer isso. Então, mas a questão Correto? é que se você julga a Aimee agora em relação ao que ela vai fazer ou deixar de fazer, a gente sai... Não, porque é que será a que ela música vai fazer? cobrou. Eu tô colocando no ar mas a foi moral ela que dela. cobrou a música. Ela cobrou o meio evangélico na letra dela. E ela não cantou lá no quarto da casa dela. Ela foi num reality show dizer isso. Ótimo. E eu acho ótimo. Para quem é infiel na administração da igreja, para quem cobra oferta, quem negocia cachê, aprenda. Ó, palavras da Aimee, após ela não ganhar o prêmio. Não foi competição. Foi um lugar que o ABBA preparou para que eu pudesse transbordar. Foi uma flecha lançada. A menina não estava nem preocupada em ganhar o reality. Entende? Espero que sim. Então, Bom, assim, se a gente colocar que ela pode se corromper, é ser humano, é pessoa, é como qualquer um. Mas a questão é que a gente não pode... a responsabilidade dela agora diante da letra que ela compôs. Porque... Então ela vai ter que sim. viver isso aí. Eu tô Mas orando para que ela viva. quando eu faço um julgamento que ela agora ela vai cobrar e tal, aí eu tô generalizando, porque é o que acontece com todo mundo, com a maioria. Que estoura e fica famoso, e, enfim. Pode fazer isso porque agora é bem requisitado, então cobra o preço que quer, a gravadora sabe disso, investe e tal, mas isso é uma outra questão. Hoje a gente está discutindo o caráter da música. E para mim, quando ela fala sobre campanha para nós mesmos, eventos para nós mesmos, ela não tá errada. A gente olhar Filipenses capítulo 3, versículo 17, isso é só um versículo, mas se pegar a Bíblia inteira, o pastor conhece muito melhor que eu, você vai ver, tem mais correção, exortação, mais alerta do que qualquer coisa. Paulo vai dizer, irmão, sejam meus imitadores, tende cuidado, segundo o meu exemplo, porque há muitos dos quais muitas vezes vos digo, e agora também chorando, que se tornaram inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, cujo ventre deles se tornaram o Deus deles. E a confusão está entre eles, porque eles só pensam em coisas terrenas. Então a música está de acordo com a teologia. Quem busca seus próprios interesses, quem faz do seu ventre o seu próprio Deus, quem só pensa em coisas terrenas. Paulo está criticando isso aqui com a igreja. Ele está ensinando a igreja, confrontando a igreja nessa realidade. Então ela está dentro da teologia. A música não está errada. Tá. Se ela ofende a igreja, é porque a igreja ela não deveria se ofender, mas deveria se consertar. Porque a palavra, ela não deveria ser ofenda. O confronto, ele deve ser para gerar arrependimento no nosso coração. E não o nosso orgulho sobressair a verdade. Forte, hein, pessoal? Forte. E você? O que você acha desse debate? Deixa aqui embaixo aqui sua opinião nos comentários, tá? Lembra aí de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar o canal, se inscrever no canal também, porque é muito importante, e ativar o sininho de notificações para poder estar ajudando seu amigo aqui. Eu sou o Dom Kevin, esse é o canal GG da Galileia, e um grande abraço para você, Deus abençoe sua vida.